Certamente todos nós estamos habituados com as palavras calor e temperatura, já que elas fazem parte do nosso cotidiano desde que nós nascemos. Por exemplo, em um dia qualquer de verão é comum dizermos hoje está quente ou hoje está calor. E em um dia de inverno, o contrário, hoje está frio ou hoje está gelado. Mas mesmo usando essas palavras no dia a dia, será que a forma como as usamos estão corretas? O que de fato é o calor? O que é temperatura? Como veremos, na física essas palavras possuem definições bem precisas e elas são diferentes das formas que estamos acostumados a usar. E aí pessoal, meu nome é Pedro Lose e bem-vindos ao curso de Física Básica do Ciência Todo Dia. Para entendermos melhor esses conceitos, vamos trabalhar com um exemplo que nos servirá de modelo ao longo de praticamente todo o nosso capítulo de termodinâmica, que é a nossa caneca de café. Vamos supor que ao acordar você faça um café e coloque ele na sua caneca preferida. Inicialmente ele está muito quente, e isso é perceptível pelo vapor que sai dele. Para evitar queimar a língua, você deixa a caneca em cima da mesa por algum tempo. Depois desse tempo, a temperatura vai diminuir e o café já vai estar numa temperatura boa para ser bebido. Porém, como todo bom curioso, ao invés de beber o café, você resolve deixá-lo sobre a mesa por mais um tempo. O que vai acontecer? Bom, usando a nossa experiência cotidiana, não é difícil afirmar que, se esperarmos um tempo suficiente, a nossa caneca com café vai ficar na mesma temperatura que o ambiente, o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Mas nós também podemos fazer o inverso. Ao invés de uma caneca de café quente, nós podemos tirar água bem gelada da geladeira. Depois de deixar na mesa por tempo suficiente, a água esquenta e também fica em equilíbrio térmico com o ambiente. A pergunta é: o que está acontecendo em ambos os casos? Nós sabemos que tanto a nossa bebida quanto a nossa caneca são feitas de moléculas e átomos que estão em constante movimento. E, como nós aprendemos no capítulo de energia, nós podemos associar uma energia cinética para esses movimentos. Mas dentro da nossa caneca nós temos bilhões de átomos e moléculas. Como esse é um número muito grande de coisas, faz mais sentido nós falarmos de uma energia cinética que é a média desses átomos e moléculas. Então o que está ocorrendo nas duas situações é que há uma troca de energia entre a nossa bebida mais a caneca e o ambiente, até que o equilíbrio seja atingido. Essa transferência de energia entre sistemas termodinâmicos por causa da diferença de temperatura entre eles é o que nós chamamos de calor. No primeiro caso, que começamos com um café quente, como a temperatura do café era superior à do ambiente, a energia é transferida do café para o ambiente na forma de calor. Isso diminui a temperatura do café até que exista um equilíbrio entre o que nós chamamos de sistema, que é o conjunto caneca, café e ambiente. No segundo caso é o oposto, ou seja, é o ambiente que cede energia na forma de calor para a nossa bebida gelada, aumentando a temperatura dela. E esse exercício mental, que na verdade nós todos podemos fazer no dia a dia, também nos dá um outro resultado importantíssimo. O calor sempre flui de forma espontânea de objetos mais quentes para os objetos mais frios, e nunca o contrário. Uma pergunta justa é por que o calor sempre flui do mais quente para o mais frio? Por enquanto, nós simplesmente vamos aceitar esse resultado. Eu prometo que nós vamos responder essa pergunta após apresentarmos a primeira e a segunda lei da termodinâmica nos próximos vídeos desse capítulo. Ok, então aprendemos que calor nada mais é do que energia térmica transferida entre dois sistemas termodinâmicos que estão em temperaturas diferentes e que essa quantidade sempre flui do objeto de temperatura maior para o de menor. No entanto, ainda nos resta responder o que é temperatura, já que nós falamos dela em todo o nosso raciocínio até aqui. Quando falamos de temperatura no nosso dia a dia, é comum a descrevermos por meio de um número, uma escala, que pode ser tanto Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Celsius é a mais comum aqui, e Kelvin é a mais comum na física. E ela também é chamada de escala absoluta porque ela começa no zero. Não existe Kelvin negativo. Mas o que esse número, que nós chamamos de temperatura, descreve exatamente? Esse número nos diz quanto um corpo é capaz de transmitir calor, ou seja, como o calor está associado a uma troca de energia térmica. A temperatura é um número que mede a tendência do sistema de transferir a energia dele para um outro sistema. Vamos supor que eu tenha dois objetos em contato com o ambiente, o ar. Um deles eu vou chamar de A e o outro eu vou chamar de B. Também vamos supor que a temperatura do A vai ser maior do que a temperatura do B
e que o ambiente esteja numa temperatura menor do que a de ambos. Nesse caso, o objeto A vai transferir mais calor ou energia térmica para o ambiente do que o objeto B, justamente porque dos dois objetos ele é o que tem mais temperatura. Também é interessante relacionar essa descrição com uma interpretação da temperatura como sendo ligada ao grau de agitação térmico das moléculas de uma substância, que talvez você já tenha ouvido falar nisso. Vamos supor que exista uma caixa com uma parede no meio separando um gás qualquer em duas partes. Numa delas nós temos uma quantidade de moléculas cuja energia cinética média é muito alta. Em outras palavras, elas estão, em média, bem agitadas. Na outra parte, as moléculas não possuem uma energia cinética média muito alta, ou seja, elas estão se agitando mais devagar. Ao retirarmos essa parede que separa elas, começam a haver colisões entre as moléculas e algo muito interessante acontece aqui. As moléculas de maior energia cinética que estão mais agitadas transferem com mais frequência sua energia para as outras que estão menos agitadas. Isso quer dizer que macroscopicamente, ou seja, vendo a caixa como um todo e não as moléculas do gás individualmente, acontece uma transferência de energia do compartimento com maior energia cinética para o compartimento com menor energia cinética. E lembre-se que nós relacionamos a temperatura com o grau de agitação das moléculas. Esse compartimento da caixa com maior energia cinética média é justamente o que possui uma temperatura maior, já que ele é o que possui maior tendência em transferir energia, que foi a definição que nós demos anteriormente. Apesar de a definição de temperatura que apresentamos ser boa para os nossos propósitos momentâneos, ela ainda não é completa. Quando nós discutirmos o conceito de entropia, daremos uma outra definição por meio da relação de Clausius. Mas não se preocupem com isso agora, e também nem é tão difícil. Mesmo assim, só usando o que vimos no vídeo até aqui, nós podemos estabelecer uma das leis fundamentais da termodinâmica, a chamada Lei Zero. Embora ela tenha sido definida depois das outras, o princípio que ela descreve vem antes das outras leis. Basicamente, o que a Lei Zero diz é: se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico com o corpo C, então eles também se encontram em equilíbrio térmico entre si, mesmo que eles não estejam em contato. E isso pode parecer simples, mas é muito profundo. O que isso nos diz é que existe um princípio fundamental que rege todos os corpos da natureza, e que a tendência é sempre buscar o equilíbrio térmico. Se nós temos dois corpos em temperaturas diferentes, existe um fluxo de calor entre os dois, indo do corpo de maior temperatura para o de menor. Esse fluxo só vai parar quando o equilíbrio térmico for estabelecido, ou seja, quando a temperatura dos dois for a mesma. Não se esqueçam que temperatura, como nós definimos antes, é a capacidade que um corpo tem de transmitir energia na forma de calor. Se ambos estão na mesma temperatura, é como se não houvesse mais energia extra sobrando para ser passada para outro corpo. Apesar de talvez ainda parecer abstrata, essa lei está muito presente no nosso dia a dia e nós nem percebemos. Toda vez que colocamos bebidas quentes ou geladas numa garrafa térmica, o que estamos fazendo, no fim das contas, é evitar que elas entrem em equilíbrio térmico com o ambiente externo, o que resultaria em resfriá-las ou esquentá-las. Como essas garrafas não são ideais, sempre vai acontecer uma troca de calor com o exterior. E com isso, esperando tempo suficiente, o equilíbrio térmico vai acontecer. Uma prova disso é tomar o café que você fez de manhã às 6 da tarde. Mesmo na garrafa, ele vai estar morno ou até mesmo frio. Outro exemplo é quando ligamos o ar-condicionado, seja para esfriar ou esquentar um ambiente, justamente para evitar que ele fique na mesma temperatura do lado de fora. E isso conclui a Lei Zero da termodinâmica. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho e também me seguir nas redes sociais para ficar por dentro dos vídeos desse curso. Muito obrigado e até a próxima!